Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar aqui das outras questões que eu ainda não falei da prova do Banco Central do CESP de 2024 de econometria. Vai ter um outro vídeo que você procurar aqui no canal, eu falo de duas questões de efeitos fixos e efeitos aleatórios, e nessas aqui a gente vai falar das questões que foram de VAR, que é o vetor autorregressivo, que foi um outro tema que foi pedido na prova do Banco Central de 2024 do CESP. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Buscarioli, eu sou professor de econometria, sou formado, fiz a minha tese, meu mestrado, meu doutorado em métodos quantitativos, sou servidor público federal e estou aqui fazendo esse curso para ajudar o pessoal que está estudando econometria para os concursos de alto nível, que estão cobrando econometria cada vez mais. Então, vamos lá, vamos começar essa aula. Cadê minha caneta? Aqui. Beleza, desculpa. Vamos lá, então vamos começar essa aula com as questões de econometria de VAR, que foram as que cobraram na prova do Banco Central do ano passado. VAR é o vetor autorregressivo, que é uma metodologia, algo que já existe há um certo tempo no mundo da econometria, né? Algo que existe desde os anos 80, e que até hoje se usa muito. Antes de tudo, só falar que eu sou, né? Eu tenho esse site que é Econo/Metria, que é um site que eu tenho os cursos especializados em econometria para concurso. Então, quem está estudando aí para provas de Banco Central, tribunais de contas, TCU, agências reguladoras, tem vários órgãos que estão cobrando econometria, e eu acho bom, porque eu acho que é uma matéria importante para as atividades da vida real. Então, você pode acessar o site, ver o que a gente tem lá de treinamento, para quem quiser se especializar um pouco mais, né? Então, vamos lá. Questão de econometria, né, da prova CESP-CEBRASP 2024, Bacen, a área de economia e finanças, né? O enunciado diz: no que se refere aos vetores autorregressivos, isso aqui, né, em econometria a gente costuma chamar isso aqui de VAR. Cuidado, não é o VAR, é Value at Risk. Existe um outro VAR, né, que chama o Value at Risk, que você vai ver em finanças, que é uma metodologia que eles usam lá para prever a chance de que ocorra uma oscilação maior do que um determinado valor que você define com base no risco histórico, né? Isso é um conceito de finanças, de controle de risco. O VAR é outra coisa diferente, né? O VAR que a gente tem aqui é o vetor autorregressivo. E se você lembrar do que é, né, dos outros temas de econometria, você vai lembrar que a gente tem séries, a econometria é dividida em cross-section, séries e painel, né? E painel é como se fosse um conjunto de séries. E aí, dentro das séries temporais, a gente tem aqueles modelos, né? AR, não sei se você lembra, autorregressivo 1, né? Ordem 1, 2, 3, quantas ordens você quiser. Tem o ARMA, que é o autorregressivo Moving Averages e médias móveis. Tem o ARIMA, que é autorregressivo integrado, médias móveis. E tem mais alguns aí que normalmente não se perguntam. Mas só para você lembrar que existem esses, né? E se eu tiver um vetor de modelos autorregressivos, o que acontece? Tem um vetor, né? Lembra o que é vetor, quando a gente fala de econometria? É um conjunto de séries ao mesmo tempo, né? Resumindo, é isso. Então, o vetor de autorregressivo é isso, é quando eu junto várias séries que têm comportamento autorregressivo, não necessariamente a própria série em si, mas outras séries também. E aí eu coloco tudo na mesma equação, né, no mesmo modelo, e tento estimar o valor do que eu estou tentando pegar com base nesse vetor, né, nas variáveis que eu estou tentando designar. Mas a pergunta não foi tão longe assim. Vamos começar aqui, depois mais para frente, nas próximas questões a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá, a pergunta é: uma série temporal é considerada estacionária se suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade. Isso aqui é uma parte simples, né, da econometria. Ele está falando de sazonalidade, estacionalidade e tendência, que isso se aplica à econometria como um todo, não apenas ao VAR. Então, só para lembrar aqui, né, os requisitos da estacionalidade: média constante, variância constante, autocorrelação constante, tem que ter esses três requisitos, e visualmente é fácil de entender isso. Eu já falei isso na série, na resolução das questões do BNDES, porque é uma pergunta parecida. Então aqui, né, isso aqui é uma série que tem um comportamento estacionário, aparentemente estacionário. Isso aqui é uma série que tem um comportamento com tendência, né? Se você ver aqui, ela oscila ao redor de uma média. Aqui a gente está estimando que seja zero, provavelmente é zero. E ela oscila dentro de um
um patamar aqui. Ou seja, esse patamar a gente diz que é uma variância constante, porque essa oscilação não sai desse campo e ela gira em torno de uma média, nesse caso zero. Isso aqui é uma série com comportamento estacionário. Essa aqui, se vocês olharem, ela tem uma tendência de subida. Ela não é, ao que tudo indica, né, não é estacionária. A gente só consegue saber isso com certeza fazendo alguns testes, que a gente vai falar aí depois, mas esse é o ponto principal, né? Tem estacionalidade, não tem estacionalidade. E aí, para transformar essa série numa série estacionária, a gente faz pela diferença. E por que isso importa? Só falar, né? A diferença seria a primeira diferença, né? Se eu pegar esse valor, né? Vamos supor que aqui são períodos, né? São vários períodos aqui. Se eu pegar esse para esse, esse para esse, esse para esse, e fizer só a diferença, quanto que oscilou aqui percentualmente? 1%, 0,5%. Eu fizer a série só das variações, eu vou ter uma série parecida com essa, provavelmente nesse caso. Isso é quando a gente torna uma série não estacionária, a tentativa de transformar essa série não estacionária em uma série estacionária, né? Isso é um processo comum em econometria para que a gente trabalhe com as séries sempre séries estacionárias. E por que isso é importante? Porque na grande maioria dos modelos econométricos, se você não trabalhar com série estacionária, o modelo não funciona. O modelo fica bagunçado. Os coeficientes que aparecem, eles são não significativos ou eles têm valores malucos que se você testar não faz sentido, fica falso. Isso é uma premissa dos modelos estacionários, né, dos modelos econométricos que usam variáveis estacionárias, e tem vários econometristas que provaram matematicamente por que isso funciona. Então, para efeito de concurso público, você aceita isso como uma verdade. Os modelos de econometria têm que usar séries estacionárias. Até pode não usar em casos bem específicos, mas o VAR não é um deles. Então, beleza, voltando ao texto da questão, né? Uma série temporal é considerada estacionária se as suas médias e variâncias permanecerem constantes ao longo do tempo e se ela não exibir tendências ou sazonalidade. Então, daqueles 3 itens que a gente falou lá, né? Desses 3 aqui, 1, 2 e 3, eles aparecem aqui. Então, suas médias constantes, então aquele item 1 lá, né? Média constante. Se as variâncias permanecerem constantes, variância constante, aquele item 2 do slide. E se ao longo do tempo não existe tendência ou sazonalidade, se a autocorrelação constante, aquele item 3. Então, isso aqui está certo. Essa questão, essa afirmativa, né, de certo e errado, essa está certa. Beleza, aqui que vinha depois, né, qualquer afirmativa em seguida. Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas estejam estacionárias. Sejam estacionárias. A gente já acabei de falar isso, né? Na maioria dos modelos econométricos, a grande maioria, as séries têm que ser estacionárias. Para efeito de concurso público, todas as questões que eu vi até hoje que cobraram dessa forma, que é necessária estacionariedade, e o VAR, né, que é esse modelo vetor autorregressivo aqui, o VAR, que não é o VAR do futebol e também não é o VAR Value at Risk, isso aqui está errado. É necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias. Então, isso aqui está errado. Por quê? Né? Eu coloquei aqui propriedades do VAR para a gente falar. Se a série for estacionária, se a série não for estacionária, o modelo não consegue identificar os padrões estáveis ou constantes ao longo do tempo. Ou seja, o modelo ele não funciona, ele fica bagunçado. Se as séries não estacionárias podem apresentar correlações espúrias, e se as séries não forem estacionárias, o modelo aplicado sem ajuste, o estimador dos parâmetros do modelo pode ser enviesado. Ou seja, construir um VAR sem séries estacionárias não vai dar certo, não pode. Né? Entenda isso como um axioma. E explicando por que isso está errado. Então, está errado porque as séries têm que ser estacionárias. E aí vamos para a última questão desse tema da prova do Banco Central, que diz: em um modelo de vetor autorregressivo de ordem P, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens. Aí aqui ele aprofundou um pouquinho no conceito de séries temporais, de vetor autorregressivo, né, das séries temporais que estão incluídas no vetor autorregressivo, das defasagens. Né? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho. Vou ter que tirar minha câmera daqui para explicar melhor. Vamos lá. Isso aqui é uma equação do modelo VAR. Eu estou colocando isso aqui só para explicar um pouquinho, mas na prática dificilmente isso aqui vai ser cobrado, porque os cálculos que tem por trás disso aqui são muito pesados. Quem faz isso são softwares de econometria tipo Evios, Stata, R e outros, que fazem rodam essas equações todas aqui para dar um resultado
por meio de coeficientes. Então, muito difícil isso aqui ser cobrado, não foi cobrado até hoje, acho que não vai ser cobrado em econometria, algo assim, mas é só para você entender do que vem, né? Lembra que a gente falou, então, que tinha os modelos AR, autorregressivos, que aí podem ser, né, da ordem que você quiser, e aí, né, supondo que fosse uma série, supondo que seja um modelo AR. Então, eu quero prever o preço do dólar, sei lá, o câmbio do dólar real. E aí eu faço um modelo que eu vejo que o valor que eu quero ele é igual a um coeficiente aqui, né? Aqui supondo que seja o tempo t, um coeficiente vezes o y t menos 1. Mais alguma coisa aqui, mais um erro. Né? Lembra disso que a gente deve ter visto isso em algum lugar, né? Estou falando aqui no nosso curso, a gente falou bastante dessa equação. Então, isso aqui é um modelo autorregressivo de ordem 1. Por quê? Porque ele é um coeficiente vezes uma defasagem, que é o t menos 1. E se eu descobrir, vamos supor agora que eu descubro que eu tenho o dólar aqui, vamos supor que essa aqui é a minha variável dependente, seja o dólar, e que eu descubro que o dólar ele depende, tem aqui um coeficiente, ele depende dele mesmo num período anterior, como é que aqui é t? Só que eu descubro que também existe uma outra variável aqui, que o dólar depende do, vamos supor, do balança comercial do Brasil. Então eu coloco aqui um coeficiente, aqui não vai mais ser o y1, vai ser uma outra variável, pode ser x aqui. Pode ser t ou pode ser t menos 1, né? Então eu descobri que o dólar ele depende dele mesmo no passado, né? Supondo que seja t o presente, que t menos 1 é uma defasagem, um período para trás. Só que eu descubro que ele também depende do valor passado de uma outra variável aqui, x, pode ser, como eu disse, né? O valor da balança comercial. E aí eu posso descobrir que o dólar ele depende também de, sei lá, de uma outra variável aqui, sei lá, dois períodos atrás. Alguma outra coisa, sei lá, exportações do Brasil, alguma coisa assim. Só que, vou supor, né, por que isso seria em duas defasagens? Porque vamos supor que demora 2 séries, 2 períodos de tempo para que o efeito das minhas exportações tenha um efeito no câmbio. Vamos supor que haja um tempo que demora para esse efeito atingir o que eu quero. Então eu posso, de repente, ter aqui uma equação em que a série ela depende dela mesma e depende de outras também. Depende do período presente ou passado, de outras variáveis que eu puder colocar aqui. No fundo, vale isso. Então, é isso, né? Quando a gente tem a combinação dessas variáveis, a gente chama isso de vetor. Estou simplificando bastante para efeitos de explicação aqui, né? Então, tem um vetor, ele vai ter o alfa, que são aqueles interceptos, né? Lembrando que a lógica, aquela que a gente explicou no modelo fixos e aleatórios, na outra resolução das questões do Banco Central, cada intercepto para uma das equações que a gente fizer, é como se fossem várias equações somadas ao mesmo tempo, não dá para representar isso graficamente, porque seria multidimensional. Aqui são as matrizes, ele chama as matrizes, né, para efeitos de variável. Essa combinação aqui de coeficientes e variáveis, ele chama de matriz, que pode ter a dimensão de quantas eu julgar necessárias, né, as matrizes dos coeficientes NN, que seriam a matriz e a variável, a matriz e a variável, isso a gente chama, né, de matriz. E o E é o erro aleatório de cada um deles, né? Eu estou passando bem rápido aqui, porque isso se aprofunda bastante. Esse tema pode ficar bastante complexo e a gente não quer aprofundar tanto, a gente só quer resolver uma questão de concurso aqui. Aqui eu vou ter a explicação dos termos para facilitar, se você quiser se aprofundar um pouquinho, né? O vetor das variáveis dependentes ou as endógenas, aqui um exemplo poderia ser PIB, taxa de inflação, taxa de juros, os interceptos, os coeficientes que medem o impacto da variável no tempo t e os lags são as defasagens dos tempos passados, capturado aqui com uma letra grega que representa os coeficientes, e os erros. Isso é meio que o padrão das equações de econometria. E aí, o que é um VAR de ordem P? O VAR de ordem P é as defasagens, né? O número de defasagens que vai para cada uma daquelas variáveis que eu falei. Acho que aqui eu consigo voltar a minha câmera. Voltei. Então, aqui nesse caso ele colocou... Opa! Então, eu tenho aqui a minha variável dependente, o intercepto. Então, tem um coeficiente para um período passado, outro coeficiente para outro período passado. Nesse caso, se ele usou 2 defasagens, é um VAR de ordem P. É isso. Então, voltando lá para o enunciado, em um modelo de vetor autoregressivo de ordem P, cada variável do sistema é modelado como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas. É exatamente isso. Isso é a definição do VAR vetor autoregressivo, né? Como eu mostrei lá, eu tenho aqui uma variável, e aí eu posso ter um coeficiente aqui, posso
usar qualquer letra grega, tem letras gregas variadas aqui para colocar o coeficiente, vezes, né, t, aqui, né, o y no t, posso fazer o y no t menos 1, isso aqui seria um var de ordem 1, né, seria uma defasagem, mas aí eu posso colocar aqui um outro coeficiente para uma outra variável, xt, eu poderia até ter aqui, sei lá, beta 1, poderia ter beta 2, xt menos 2, menos 1, né, seria, aqui não faria sentido, teria que ser menos 1 e aqui teria que ser menos 2, né, tem uma defasagem. E posso ter aqui quantas outras variáveis eu quiser. Na vida real isso acontece, quando a gente faz modelos complexos, a gente vê que coisas que nem ele falou lá, o PIB, taxa de juros, tem vários fatores que fazem a nossa variável de interesse oscilar. E se isso aqui tiver significância, e é o método de você descobrir se tem significância, eu não vou passar nisso agora, porque é bastante complexo, mas tem como você ver se esses coeficientes fazem sentido, se são significantes, quantos lags você utiliza, existem uns critérios para você saber quantos lags utilizam, e no fundo, essa é uma frase que explica bem como funciona toda essa ordem, né? Cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo. Então vamos supor que aqui fosse que é uma variável, x é outra variável, poderia ter aqui, sei lá, uma variável z, poderia ter quantas variáveis eu julgar que sejam importantes, né, que fazem sentido, incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas, né? Porque aqui eu coloquei yt menos 1, mas poderia ter t menos 2, t menos 3, quantos períodos para fora fizessem sentido. Então isso aqui tá certo. E aí, o que você achou? Difícil? Tá familiarizado com VAR? VAR não é uma coisa tão simples, mas as premissas são razoavelmente simples. Acho que com um pouco de esforço dá para acertar. Espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer melhor o nosso curso, a gente tem um curso específico para econometria para concursos, para essas provas mais difíceis, que exigem um conhecimento um pouco mais avançado de econometria. Então, se quiser conhecer, nosso site está na descrição, entra lá e vê de que forma que a gente pode ajudar na sua aprovação. Obrigado, um abraço, valeu e até o próximo vídeo.